Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da audiência que teve, mais uma audiência de testemunhas que teve lá no caso do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes. E, mais uma vez, o relatório da PF ficou completamente desacreditado com uma prova óbvia. O Felipe Martins, lembra que essa história toda começou com o Mauro Cid dizendo que teve uma reunião com os comandantes das Forças Armadas e que o Felipe Martins teria apresentado uma minuta de golpe, não sei o que lá, e os dados da TIM e um Uber mostram que o Felipe Martins não estava em Brasília no dia, também não participou dessa reunião. Claramente é tudo falso que tem naquele depoimento da PF lá, né? É lógico, a esquerda está tentando jogar o caso que o comandante da FAB disse que não, que tentaram cogitar a prisão do Alexandre de Moraes e um brainstorm com Bolsonaro e coisa e tal. Mas, de novo, brainstorm é cogitação. Cogitação não é execução. Isso daqui não tem punição na lei brasileira. E o que o chefe da aeronáutica falou, de novo, aqui, olha só, outra aqui, a imprensa falando, não porque reafirma a ameaça de prisão a Bolsonaro, sendo que ele falou que não falou com esses termos, não foi isso que ele falou. Ou seja, o cara mais uma vez deixou claro que não teve ameaça de prisão a ninguém. E mesmo que tivesse, seria uma idiotice, porque o Bolsonaro podia demitir o chefe do Exército. Se fosse esse o problema, isso não seria impedimento para golpe. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Mais Perdido que o Governo Lula, Alexandre Chuparov III e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, mais uma sessão lá do STF, lógico, esse show, né, esse circo que estão fazendo lá no STF para tentar condenar Bolsonaro. De novo, vão condenar Bolsonaro? Eu não tenho dúvida alguma disso. Já começaram esse show todo com esse objetivo, né? A menos que o pessoal fique com medo da lei Magnitsky, a menos que o pessoal fique com medo da reação americana, ali no STF, entre a elite aristocrática socialista de Brasília, todo mundo quer condenar Bolsonaro, porque tem medo do Bolsonaro, porque sabe que o Bolsonaro ganha a eleição ano que vem. Então esse pessoal todo está preocupadíssimo com isso, né? Mas aí tá virando um show de disfarçatez, porque está mostrando claramente a invenção que é totalmente sem sentido esse relatório da PF. Olha só, quem está falando isso daqui não é jornal da direita, não, tá? É a Folha de São Paulo. Folhetim de extrema esquerda, folhetim comunista sem vergonha, falando exatamente que a operadora mostra que o Felipe Martins não estava do encontro em 2022. Lembra, toda essa história começou com aquela delação que foi arrancada a fórceps do Mauro Cid, né? O Mauro Cid foi mantido preso por meses e meses, ameaçaram prender o pai do Mauro Cid, ameaçaram prender a filha do Mauro Cid, ameaçaram prender a família do Mauro Cid inteira, para ele confessar, para ele assinar um acordo de delação premiada, falando as coisas que o pessoal queria que ele falasse. E aí depois ele ainda teve a mensagem dele dizendo que não, que pô, vocês me forçaram, já tinha uma história que eles queriam que eu assinasse lá. Tudo isso daqui mostra o que está mais do que claro. O interesse do STF, o interesse do Alexandre de Moraes, o interesse da PGR, o interesse da Polícia Federal é puramente político. Não tem ninguém querendo fazer justiça nessa história. Tá todo mundo querendo tirar Bolsonaro da política brasileira e só isso. Todo mundo consegue ver que esse processo contra ele é uma invenção completa, né? E aí, essa reunião, que na época saiu nos jornais todos, não porque tinha uma reunião, que aí o Mauro Cid falou que estava lá os comandantes das Forças Armadas e que o Felipe Martins trouxe uma minuta, que era uma minuta de estado de sítio, que por definição não é minuta de golpe, né? Estado de sítio tem que ser aprovado pelo Congresso. Como é que você vai dar golpe que é aprovado pelo Congresso? Então não tem lógica nenhuma isso daí. Ah, foram discutidas medidas que eram absurdas e coisa e tal. Pode ter sido discutido. Ninguém é proibido de discutir nada, caramba. Você só seria um erro se Bolsonaro tivesse sancionado, tivesse assinado o negócio ali. Agora, discutir minuta, meu amigo, desde quando isso é crime, cara? Desde quando isso é um problema? A execução, o Alexandre de Moraes gosta de dizer que não, que é lógico que se o golpe de Estado acontece, não tem nem o que discutir. O crime é a tentativa de golpe de Estado. E eu concordo com ele plenamente. O problema é que discutir alguma coisa não é tentativa, amigo. Tentativa é tentar. Tentativa é o que fez o cara do Peru, o Paulo Castilho, né? O Paulo Castilho, como é que é o nome do cara? Pedro Castilho. O Pedro Castilho do Peru
foi na televisão e falou, olha só, o Congresso está dissolvido, as Forças Armadas vão tomar conta do Congresso agora, e né, porque estão atacando a democracia aqui no Peru, e coisa. Isso é tentativa de golpe. Ele foi lá e fez a tentativa, a polícia não encarou isso, o exército não ficou do lado dele, no final das contas deu errado. Isso é uma tentativa de golpe, o cara está condenado a 40 anos de cadeia, e muito bem condenado. Tentativa de golpe é o que aconteceu na Coreia do Sul. O chefe da Coreia do Sul falou a mesma coisa, não estou dissolvendo o Congresso, não sei o que lá, e acabou, e agora eu estou tomando conta, vou mandar sensores para as redes de televisão, e pronto. Ele falou isso num pronunciamento na televisão lá também. O que aconteceu? Num primeiro momento, até a polícia, o exército estava do lado dele. No primeiro momento, o exército cercou o Congresso lá na Coreia do Sul e coisa e tal. Parecia que ia dar certo o golpe dele. Só que em determinado momento, o exército se voltou contra ele. Ele também está lá respondendo a prisão. Isso é uma tentativa de golpe. Você tentou dar o golpe e não conseguiu. Nesse caso, se o Bolsonaro tivesse feito alguma coisa desse jeito, não teria o que dizer. Tentou um golpe mesmo, deu errado, então tem que responder pelo crime dele. Agora, dizer que estava discutindo uma minuta, estavam conversando sobre uma minuta, e aí isso é tentativa de golpe. Porra, para com isso. É uma forçação de barra absurda isso daí, né? E aí começa a ter essas inconsistências. Porque esse pessoal está forçando, está criando um crime a fórceps, está inventando prova a fórceps. A gente já falou aqui sobre o caso do outro militar lá, que era um dos kids pretos, né, do exército, que estão sendo acusados de tentar fazer o golpe, não sei o que lá, e que provou que estava em Goiânia, no aniversário dele lá em Goiânia. Aliás, eu peço desculpas a vocês, eu falei que ele estava no aniversário de outra pessoa, mas não, depois que eu vi o vídeo lá, ele estava no aniversário, era aniversário dele no dia, ele estava comemorando com a família, no aniversário dele, pediu rap, estava lá em Goiânia, o celular dele estava em Goiânia, ele pediu um rap em Goiânia, e o Alexandre de Moraes, não, mas isso não quer dizer nada, alguém podia estar com o celular dele em Goiânia, comemorando o aniversário dele lá, e ele estava dando golpe aqui em Brasília. Ah, sim, super normal isso, né? E, de novo, lembra, para você ter uma acusação, um devido processo legal, quem tem que provar a culpa é a procuradoria, o promotor, é o PGR que tem que provar a culpa, não é o acusado que tem que provar que é inocente. Não existe isso de prova de inocência. Basta você desmontar a versão da PGR que acabou. Por que abriram ação penal contra esse cara? Se desmontaram a versão da PGR ali na hora, se estava na cara que o cara estava em Goiânia, não tinha nada a ver, a Polícia Federal inventou uma história fictícia de que não, que o cara poderia estar ali, e aqui é a mesma coisa. Botaram o Felipe Martins nessa história, supostamente porque ele estaria nessa reunião que o Mauro Cid disse, a reunião no Alvorada, no dia 7 de dezembro de 2022, que no final das contas está provado que ele não estava lá. Aqui. As informações foram obtidas pela defesa de Marins junto à operadora. Os advogados argumentam que se aprova de que ele não participou do encontro. Os dados são apresentados no processo que ele é réu. Ou seja, mais uma vez desmontada essa farsa, essa ficção científica que é o relatório da PF, que não prova absolutamente nada. E, de novo, mesmo que, eu falo sempre, o Bolsonaro não participou de nada. Poderia ter gente do grupo ali de apoio do Bolsonaro que queria dar um golpe, eu não descarto isso. Haviam pessoas do apoio de Bolsonaro que queriam golpe, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Que tinha gente que queria golpe mesmo. Essas pessoas tentaram um golpe? Não, não tentaram. Esse que é o ponto. Para ter golpe tem que ter tentativa. Ah, mas foi o 8 de janeiro a tentativa. Que coisa mais idiota. Por que o Bolsonaro ia tentar um golpe no dia 8 de janeiro, cara? O Bolsonaro, 8 dias antes, ele era presidente da República, ele dava ordem, ele mandava o exército fazer a coisa. Por que ele esperaria 8 dias o Lula tomar posse para ir dar um golpe? Não faz sentido nenhum esse tipo de coisa, não tem lógica nenhuma isso. O dia 8 de janeiro foi um protesto que deu errado, eu concordo, tem que punir as pessoas pelo que elas quebraram lá e coisa e tal, mas também não acho que tenha sido uma tentativa de golpe de Estado por absoluta ineficácia do meio. Não tem como dar golpe de Estado num domingo, se não tem ninguém em Brasília. Que história é essa, né? Mas enfim, aqui mais um capítulo desse negócio sendo desmontado. Agora, é lógico, a esquerda está comemorando porque parece que o ex-comandante... Ontem a gente falou sobre o comandante do Exército, o Freire Gomes, que disse que não, eu não ameacei ninguém de prisão, não teve esse negócio não. Ah, e o comandante da Marinha colocou as tropas à disposição e falou, não, também não vi isso não. Ele estava mais embarcando na história do Bolsonaro, mas não conversou nada disso não. E agora o pessoal está comemorando que o almirante, como é que é o nome do cara aqui? Carlos Batista Júnior, que era o comandante da Força Aérea, né? Aí está dizendo aqui que não, que teve um brainstorm em que nessa história teriam feito coisas de prisão do Alexandre de Moraes, a possibilidade de prender o Alexandre de Moraes. De novo,
Cogitar não é crime, cogitação no iter criminis, o iter criminis é o caminho do crime. Todo mundo estuda isso na escola de direito, né? O iter criminis, que é o caminho do crime, começa com a cogitação. A pessoa que vai cometer um crime, em algum momento ela fala, eu acho que eu vou matar alguém, vou, sei lá, roubar alguém, vou sequestrar alguém. Isso aí é cogitação. Aí ela passa, eventualmente, a fazer os atos preparatórios. Bom, eu vou sequestrar fulano, eu vou aqui comprar uma corda, vou comprar não sei o que lá, vou alugar uma casa ali na favela para botar a pessoa, para fazer o cativeiro. Isso é atos preparatórios. Aí, em algum momento, a pessoa, no caminho do crime dela, no iter criminis dela, aí ela vai e pega um carro e começa a ir lá atrás da pessoa para sequestrar a pessoa. Aí ela tenta sequestrar a pessoa e não consegue. A pessoa foge, ou tem segurança, não sei o que lá, alguma coisa dá errado, ela não consegue sequestrar. Isso é uma tentativa. Por quê? Porque não foi na cogitação. Se a pessoa parou na cogitação, eu tô pensando em sequestrar fulano. Não, quer saber, deixa pra lá. Isso não é crime. Em lugar nenhum do mundo isso é crime. No Brasil não é crime isso. A pessoa começa a preparar para sequestrar, vou comprar uma corda aqui, vou alugar uma casa na favela e não sei o que lá, e desistir. Não vou sequestrar, vai dar muito trabalho, desistir. Isso não é crime. Toda a jurisprudência brasileira fala que isso não é crime, porque você não começou a fazer nada. Agora, se você começar a tentar executar e aí você não conseguir executar, aí sim é crime. Pelo menos é crime tentado. Se você conseguir, evidentemente, é o crime consumado, né? Então, ou seja, o problema todo é isso. Isso aqui claramente, mas discutiram prender o Alexandre de Moraes, discutiram fazer não sei o que lá, discutiram estado de sítio. Cara, isso é cogitação. Não tem nem preparação ainda, isso é cogitação. Se você forçar muito a barra, como tinha mais de uma pessoa envolvida, você pode dizer que era atos preparatórios. Mas dizer que era execução é uma burrice, porque não foi executado nada no sentido de dar um golpe, né? Então é uma idiotice. Mesmo essas pessoas que queriam um golpe, o Bolsonaro claramente não fez nada, mas mesmo essas pessoas que estavam próximas ao Bolsonaro, que queriam um golpe, claramente não fizeram, não começaram a execução da coisa, né? Então aqui o cara falando isso daqui não quer dizer nada absolutamente também. E aqui, olha só, o Estadão todo feliz, né? Porque o negócio de ontem jogou um balde de água fria na esquerda, né? Não porque o general, o cara do Exército falou que não deu ordem de prisão pro Bolsonaro, não. Aí agora aqui, ex-chefe da aeronáutica reafirma apoio da Maria e ameaça de prisão a Bolsonaro. Aí você vê, o título é esse, né? Mas se você vai ler o que está escrito aqui, ó, o almirante Guarnier não estava na mesma sintonia, na mesma postura que o Freire Gomes. Em uma dessas discussões, chegou a um ponto em que ele falou que as tropas da Marinha estariam à disposição do presidente. Ou seja, para o golpe, não, ele não falou isso, ele falou que estariam à disposição do presidente. Ou seja, isso quer dizer alguma coisa? Não quer dizer nada. Isso aqui é cogitação, não tem nada de eficácia aqui. O general Gomes Freire é uma pessoa polida, não falou com agressividade, mas é isso que ele falou, se o senhor te fizer isso, eu vou ter que te prender. Foi algo assim. Ou seja, eles estão colocando como se ele tivesse confirmado, mas ele não confirmou não. Ele falou que foi algo nesse sentido. E de qualquer forma, é uma idiotice do mesmo jeito. Por que eles estão falando assim? Por que é importante para eles essa questão do Gomes Freire? Porque como eu expliquei para vocês, para você ter uma tentativa, tem que ter algo que impediu a sua tentativa. Se não tiver algo que impediu, então não teve tentativa. Que tentativa é essa que você desistiu de fazer a coisa? Não. Se você desistir de cometer o crime, isso não é tentativa. Para ter tentativa, você tem que tentar fazer o crime e alguma coisa te impediu de concluir aquele crime, alguma coisa te impediu de acontecer. O que eles estão querendo vender aqui? Que o Bolsonaro não conseguiu dar o golpe porque o comandante do exército disse que prenderia ele se fizesse isso. Isso não é tentativa, caramba, porque o Bolsonaro é o chefe do comandante do exército. Bastaria ele tirar o comandante do exército e botar outra pessoa que fosse do agrado dele e dar o golpe. Isso não é tentativa, isso não é um impedimento para dar o golpe. O Bolsonaro não quis dar o golpe porque ficou claro para ele que seria uma violência contra a sociedade brasileira. Seria algo muito sério. Isso claramente ele estava revoltado com o resultado da eleição, todos nós estávamos, um monte de gente tinha preocupação sobre se foi uma eleição justa ou não, e eu acho que tem indícios de que teve mesmo o dedão da balança no TSE lá. Não vejo crítica nenhuma à urna eletrônica, mas o dedão na balança de censurar um lado só e não censurar o outro, eu já deixei claro que eu acho que isso teve sim. Então, ele estava querendo mecanismos para resolver este problema. E ele viu que não tinha. Se não tem mecanismos, então deixa para lá. Foi o que aconteceu. Cogitou-se um monte de coisa? Cogitou-se um monte de coisa. Houve execução? Houve início de tentativa? Não, não houve início, então não teve tentativa. É uma masturbação mental que esse pessoal está fazendo. É muito engraçado você ver como é que a esquerda tem que falar. Não, porque é aquilo que eu falo para vocês. Isso daqui é muito mais uma peça de propaganda do que qualquer outra coisa. Juridicamente não tem nada aqui.
Só tem uma grande peça de propaganda que eles estão fazendo contra o Bolsonaro, o que é um absurdo, né? É um julgamento show, é um caso clássico de julgamento show. Um julgamento cujo objetivo não é o direito, não é você realmente investigar um crime e punir quem cometeu o crime. O objetivo é você fazer uma propaganda estatal para colocar alguma coisa que eles achem, e no caso, o que eles querem? Eles querem, parem de gostar do Bolsonaro, população brasileira, vocês não podem gostar do Bolsonaro, estão falhando miseravelmente e vão acabar ajudando o Bolsonaro em 2026. Aqui, aceno de Alexandre de Moraes à cúpula das Forças Armadas. Eles estão dizendo que porque o Alexandre de Moraes não abriu o processo contra todo mundo, deixou 2 pessoas de fora, isso é um aceno para as Forças Armadas. Vai se ferrar, porra. Botou todo mundo que importava, tirou 2 caras que não tinham nada a ver, que nem deviam ter sido chamados nessa história, tiraram fora da denúncia. Que mané aceno é esse? Aceno de merda, que vai ser respondido adequadamente daqui a algum tempo. E não vai ser com golpe, não vai ser com violência, não vai ser com prisão, vai ser com um processo, um devido processo legal muito mais claro e nítido contra o Alexandre de Moraes, depois que ele não for mais ministro do Supremo, depois que ele sofreu o impeachment dele pelo Senado lá em 2027, depois que a gente já tiver uma maioria de direita no STF com o próximo presidente de direita que a gente vai ter. Aí vai ter a resposta correta, vai ter o aceno ao Alexandre de Moraes adequado neste momento.